Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast História em Movimento e hoje eu quero contar uma história diferente. A história de alguém que não se dobra ao mercado da música, de alguém que está ali lutando pelo vinil até hoje, que viu o rock nacional praticamente nascer, quando tudo era mato, quando não existiam bandas quase de rock, ele estava lá. E se você já esteve na Galeria do Rock, com certeza você conhece essa loja. É o Calanca da Baratos e Afins. E aí, Calanca? Tudo bem, cara? Boa noite, tudo bem aí? Tudo certo, Calanca? Tudo certo. Tá lá na Galeria do Rock, Baratos e Afins, vendendo Mas discos. toda a galeria do rock, desde que a galeria não era do rock, virou do rock e deixou de ser do rock de novo, né? Deixou de ser do rock. Por que deixou de ser do rock, Calanca? Porque hoje só tem história, né, que é do rock, né? Nós não temos mais aquele verdade, perfil que já foi nos anos 80. É verdade que os punks, os metaleiros, andava tudo lá, assim, tinha as gangues. Sim, ali teve todas as tendências, né? Teve durante o período do metal, na verdade, quando teve o metal mesmo, na seção do metal, o metal e o punk nasceu praticamente juntos, né? Ali. Sim. Então, o pessoal tem essa lenda aí que tinha muita treta. Teve uma briga ou outra lá, mas Tem um amigo não, metaleiro que falou não, que os punks eram jogados, assim, lá de É cima. a história, cara. Eu tô lá há 46 anos. Você nunca viu? Eu vi duas brigas lá. Uma, inclusive, foi com o próprio João Gordo, que eu nem estava. Eu sei que foi até minha mulher para delegacia no dia. Vixe, conta aí, cara. Porque chamaram, eu não estava no dia, mas chamaram ele de traidor do movimento e ele peitou os caras. Tava ele e a Alê, né, que era do Pinaps, né, que era a namorada dele na época. E os caras foram com gracinha pra cima dele e ele não arregou, não. Ele não arrega mesmo, não tem medo. Ele encarou o cara, enfiou a cabeça do cara na minha vitrine, quebrou meu vidro. Foi todo mundo pra delegacia. A minha mulher ligou pra mim, eu tava em São Roque no dia. Caraca, e ela ligou, tô aqui na delegacia, tô com o João Gordo aqui. Ela me contou a história. Aí você fiquei falou sabendo pro João Gordo, tudo pô, João depois. Gordo, você quebrou a cabeça do cara na Não, eu vitrine, nem vi pô. quem era o outro cara. O delegado mandou pagar a conta lá e até hoje eu nunca recebi o vidro. Mas do João Gordo até perdoa, que o João Gordo é um figuraça, cara, é amigo meu, eu já tive um relacionamento com ele antes de fazer disco dele, então a gente era amigo, né? Sim. E eu tenho certeza que ele foi, não que ele quis quebrar meu vidro. Não, foi na hora ali foi um acidente ali, o vidro quebrou. Mas a parte do outro cara eu gostaria de receber, sim, né? Eu nem sei quem é o cara. Mas o cara não gostou, o cara chamou ele de traidor do movimento Não, o João e ele Gordo peitou ele fica bravo ele se falar encarou o isso cara aí, e quebrou. brincadeira. Então teve essa briga e teve uma outra que o pau foi feio mesmo. Você tava lá nesse dia? Esse dia eu tava, a gente chegou a tentar apartar, foi naquele período que o HIV estava assustando todo mundo, assim, né? Então, quando a gente viu aquele monte de sangue assim, esparramando, porque ali foi feio Mas de mesmo. quem Foi que era uma a briga? Rapaz, eram dois caras que não tinha nada a ver, eles estavam na rua ali, se desentenderam lá dentro. Mas não era metaleiro, não era punk? Nada, dois bebum. No centro tem Não, muito. tem. Eles entraram ali, começou uma discussão, aí saiu um pau, o cara estava fazendo umas prateleiras de alumínio, né? Então ele botava um caibro assim e botava o trilho de alumínio e fazia aqueles buraquinhos, ficava toda aquela rebarba do trilho, do alumínio, né? Que saía na broca. E aquele pau estava cheio daqueles farpas de alumínio, assim, de restos de alumínio que penetrava na madeira. Ele pegou aquilo e deu uma na testa do cara, fez um L aqui. Fez um L na testa do cara. Fez um L, puta. E aí o cara tava assim meio tonto, ainda com aquela pancada na cabeça, né? E ele deu uma canivetada nas costas do cara. Caramba, cara. Conforme ele pegava o cara, ele queria jogar pra baixo com um esguicho de sangue, explodir. E aí vocês tentaram... água. Pode tomar. Ô, Calanca, e é legal você contar essas histórias, porque, putz, quantos anos faz que você tá lá na galeria? 46. 46 anos, Eu cheguei cara. lá em 78, E a Baratos e Afins, ela não era ela não era uma loja de discos, né? Ela começou já como Baratos Afins, uma loja de disco, e a gente vendia também alguns equipamentos para instrumentos musicais. Então, e 78, aí eu fui isso? largando, foi em 78. Eu fui abandonando essas revistas, livros e equipamento, porque não tinha espaço, né? O disco foi tomando conta.
E depois eu comecei, em 81 eu fiz o disco do Arnaldo, né? Que foi mais uma brodagem, assim, né, uma parceria. Qual Arnaldo? O Batista, Oh. dos Mutantes. Foi meu primeiro disco, né? E, na Você, verdade, você produziu o eu disco. produzi o Singalone, que seria o segundo disco do Arnaldo. Mas como é que, o Calanca, como é que você, assim, você era um cara que tinha uma loja que vendia, e aí você foi pra parte da produção. Como é que foi isso? Assim? Olha, eu queria dar visibilidade para minha loja, né? Mas porque quando eu cheguei ali, eu vi sozinho, a galeria era um abandono, tava tudo uma caverna, tudo É mesmo? escura, um monte de sala vazia. As salas não tinha vitrine, era só aquelas grades assim. Grades, Então não inclusive tinha... um dia eu fiz um disco do Bocato que chamava Luar da Prisão, aí eu botei a própria porta virada assim, a foto na diagonal, né? Na diagonal, na horizontal, e ela virou uma grade, uma cadeia, né? Que era bem aquilo. E como tinha esse buraco todo, as pessoas faziam bolinha de papel, jogavam lá para dentro. Como não tinha chave, ninguém limpava. Então você passava assim, aqueles corredores escuros, olhava para dentro de cada sala, via aquela sujeira lá dentro. Nem tinha muita loja. Abandono total. Tinha muita loja vazia. Aí o meu cunhado me arrumou aquilo. Eu fiquei até com medo quando eu fui ali, que era uma caverna mesmo, escura a galeria, né? A galeria do rock era uma caverna. Mas era, não era a galeria do Nem rock. era a galeria do rock. Era o que é hoje, né? Centro Cultural Grandes Galerias. Centro Cultural não, é Centro Comercial Grandes Galerias. Entendi. Né? Aí você chegou lá e falou, fazer minha loja. E sim, era tudo que eu podia ter, né? O meu cunhado me apresentou o dono, que era um laboratório de fotografia, era um depósito dele lá do material. Charada, assim, coisa que ele não usava mais, né? Tava tudo arquivado ali. E aí ele falou, arruma essa loja pro meu cunhado aí, ele quer abrir uma loja de disco. Você tem Roberto Carlos? Tem. Então, arruma aí. Eu tinha 13 álbuns do Roberto, dei pra ele me deu a chave, assim, sem contrato, sem nada, né? E Uma época que o disco era um negócio muito valioso, assim, né? Não, cara, era muito barato o disco. É mesmo? Era... Aliás, eu tive Nossa, ideia... cara, que eu já vi pessoal falar assim, meu, de comprar um disco era um negócio Não, o tão disco legal. é caro hoje, né, cara? Tal. Hoje, algumas tiragens saem comemorativas e saem limitada, 300, 500 cópias. Então, por conta de fazer uma tiragem pequena, o custo fica muito alto. Então o disco na época era Hoje barato. o disco é muito mais caro, muito mais caro. O disco era baratíssimo na época. Eu ganhava um puta salário miserável, mas eu comprava 10, 15 discos toda vez que eu recebia o pagamento. Que legal. Eu ia ali no correio, eu não ficava muito tarado por novidade, né, por disco novo. Raramente, se aparecia alguns que a gente estava interessado. Ô, Calanca, mas foi o seu cunhado que deu a ideia para você abrir a loja de Não, disco? foi eu mesmo. Foi você? Aliás, eu tive ideia porque eu fui vender um lote de disco. A minha mulher estava grávida e eu comprei o disco do Caetano Veloso, ali hoje acho que chama Ramona, ali do lado do Alberto, ali na São Luís, né? Era uma casa de disco que tinha lá. E eu comprei o Caetano Transa. Sim. Cheguei em casa e falei, eu comprei pra você, né? A gente falava que era pra mulher pra amenizar a bronca, né? Em casa, e ela com aquele barrigão, né? E, você é louco, tem neném aí, tem que comprar berço, choval do bebê. Comprou disco. Você gastando dinheiro com disco. Aí eu fui tentar apurar algum dinheiro para comprar o enxoval do bebê, né? Aí fui sacrificar alguns discos. Aí eu levei lá no 466 da Casper Libero, que era da loja do Roberto Stanganelli. Eu sabia que era dele. Mas quem me atendeu foi um funcionário lá, que não sei quem era, me levou lá pro fundo, botou meus discos na balança, falou, te dou 15 mil cruzeiro por isso aí. Um pacote de disco. 15 mil cruzeiro não era nada. Você fala mil... era outro dinheiro, outra época. Eu sei que eu saí da loja, eu gastei metade da grana, um pouquinho de disco assim, aí eu comecei, pô, que negócio besta que eu fiz, né? Vendi os discos. Se eu tivesse do lado de lá, poderia ter feito um negócio legal. Aí eu fiquei com aquela obsessão, aquela coisa na cabeça, eu vou abrir uma loja de disco. Naquela mesma hora eu olhei uma tabela da Aldimaesp, Associação dos Varejistas, Vendedores de Discos, Varejistas do Disco, uma coisa assim, de São Paulo. Discos e afins. Aí eu falei, que barato. Estava muito na moda a palavra, tá afins, tá no barato, né? Aí eu já liguei o barato, falei, pô, esse nome é legal. O nome nasceu ali, naquele momento. Baratos e afins. Aliás, ele nem foi aceito na junta comercial, né? Quando eu fui dar o nome, era um nome fantasia, e a
a fiscal lá, ela dizia que tinha que ter um hífen entre o A e o fins. E eu queria que fosse junto, porque era assim que eu tinha visto Aí lá os caras não aceitaram. no Afins de Afinidades, né? E ela achou que não, tal. Aí eu falei com o meu cunhado, que era o meu contador, por acaso, e a gente falou, vai em outro plantão, aí tudo bem. Não deu outro. Do outro plantão, Os o caras outro aceitaram. fiscal aceitou. Ela era e chata, ficou. né? Ela era chata. A gente comercial ali na rua Maria Antônia, né? Ô, cara, como é que você se sente hoje quando... Puta, sua loja já é referência, né, cara? De disco, Graças a Deus. de raridade, que o pessoal procura, assim. Eu imagino que deve ser muito bacana, assim, pra você pensar que essa história que começou em 78 rende frutos até hoje, né? Sim. Eu tinha, assim, aquela coisa de... Desde moleque, eu trabalhei em farmácia, né? Eu já tinha experiência com droga, né? E aí, a farmácia, cara, é que nem loja de disco, é muito remédio. Hoje não, porque depois que inventaram o genérico virou do governo. Na verdade, o José Serra, ali, que criou essa história de genérico, ele é dono do laboratório, né? Ele é sócio, ele foi esperto, sócio então, do AMS, tinha o laboratório Teuto lá de não é que ele é Goiás. bonzinho, É assim, nada, ele estava pensando no bolso dele. Só que esse negócio de genérico já existia, só que a gente chamava de linha B, BO. Era conhecido como BO. BO na verdade, o termo que a gente usava era o empurroterapia. Tem uma galera que conhece o OB, né? BO, OB. O OB é outro caso, né? Mas o BO... Não sei porque é BO. BO é boletim de ocorrência, né? Linha B, talvez porque seja série B, sim, né? Era sim. o genérico mesmo, né? Só que ele não usava o termo genérico, ele era usado como... empurroterapia, que a gente chamava. Era um produto similar, Mais que barato, é exatamente o mais barato. genérico. Porque, na verdade, na medicina tem toda uma pesquisa, né? Quando você isola um vírus, né? Você fica anos ali experimentando, fazendo testes em camundongo, em bichos, né? Até chegar no ser humano terminal, né? Para depois o governo aprovar, para você começar a explorar esse produto no mercado. Então, esses laboratórios científicos que tinha no Brasil, era tudo a Roche, Bayer, Ciba-Geigy, Squibb, Schering, Roche, Eli Lilly, era tudo laboratório europeu, né, alemão. Não é porque você trabalhava na farmácia. E esses laboratórios tinham concessão aqui no Brasil, Por que você falou que a farmácia parecia loja de discos? Assim? Por causa dessa infinidade de títulos que tinha de remédio. E igual quando eu loja abri, de eu falei, eu discos. quero ter de tudo, igual, eu quero ser uma farmácia de disco. Caraca, Né? A gente, quando Caraca, falava farmácia de pão, quando você ia naquela padaria que tinha um monte de pão diferente, a gente chamava de farmácia de pão. Porque eu imagino que hoje, por exemplo, eu quero o álbum branco dos Beatles. Eu chego lá e falo, peço pra você, você tem. Você fala, tá aqui. Tem. Não posso faltar com essas Não coisas. pode faltar. Clássicas, Eu quero aquele disco do Roberto que ele tá na capa, Sim, acho que num helicóptero. A galera deve procurar você atrás das raridades. Assim. Ritmo de aventura. Você tem. Tem, claro. Assim como deve ter umas coisas que são muito raras que você tem também. Tem muitas coisas hoje não tem, porque a indústria não fabrica mais disco, né? Hoje, esses discos Mas que você não voltam pega pro assim de mercado, colecionador, às vezes? Sim, mas aí tem que alguém dispensar, né? Não tem aquela possibilidade de ir no lugar e repor. No momento que eu vendo, já abasteceu. Eu faço muito isso. Eu vendo minha última cópia, eu compro outro imediatamente para pôr no lugar. Quando eu julgo que o disco é legal e tem... Claro que a gente tem um monte de linha B lá, né? De genérico, que eu também não queria ter. Quando a gente vende, solta rojão, cara, né? Porque muitas coisas você compra e vai morrer com ele. Você vai morrer com ele, né? Muitos discos são assim, né? Inclusive gente famosa, né, cara? Tudo é assim. Mas faz decoração, né? Principalmente hoje, né? Hoje você pega assim, tudo fica obsoleto num curto espaço de tempo, né? Os artistas lançam discos, ganha aquele espaço na mídia e depois do tempo ele é esquecido. Eu estava falando sobre isso com o Paulo Ricardo, ele gravou um clipe lá na minha loja e eu estava dizendo para ele, cara, a gente tinha uma bronca do RPM, cara. Claro, eu adoro o Paulo Ricardo, ele ia cantar no Misto Quente, uma banda que eu produzi, né? Ele foi jornalista da Som 3, escrevia uma coluna sobre rock. Mas lá. você tinha raiva do RPM? Não,
eu falei para ele que eu tinha raiva do grupo, porque eles estavam em todas e a gente ia escanteado, não tinha espaço para nós. O RPM fez eu jamais ia tocar no Latitude, no Radar Tantan, no Madame Satã, porque eles estavam lá em todas. E lotava. Só que lotava. E, obviamente, o que eu fazia era um underground, aquelas 1000 cópias, lá ninguém conhecia. Das 1000, vendia 100, 200. Né? Já então, vibrava. Já. E pouca gente tinha acesso aos discos, então, obviamente, os empresários não queriam contratar essas bandas para tocar. Né? Ela não levava público suficiente para casa se satisfazer com a contratação. Então, a nossa bronca do RPM era essa, não nada pessoal, né? Que e hoje, cara, é muito pelo contrário. Hoje, para mim vender um RPM, meu Deus, né? Como o mundo não gira, ele capota, né? Hoje é o contrário. É mais comum as pessoas quererem vender RPM para mim do que eu conseguir vender RPM para os outros, né? Porque, com todo respeito ao RPM, aos Secos e Molhados, ao Roupa Nova, a todo mundo que vendeu muito disco, a Sai Guarabira, esses caras venderam tanto disco, cara, Lulu Santos, que chegou à exaustão. Né? Chega uma hora que você cansa do disco. Né? Tem uma história bem legal, assim, quando o Michael Jackson morreu, a Globo ligou para mim e falou: você tem disco do Michael Jackson, do Jackson 5? Eu falei: pô, não tenho tanto, eu tenho na minha coleção, mas você podia levar só para ilustrar, para mostrar na TV. Eu falei: tá bom, eu peguei minha coleção, levei para a loja. Cara, juro pro céu, no dia, a TV Cultura me filmou com a iluminação da Globo, porque eu ficava esperando um terminar para o outro vir fazer. Foram 12 TVs que entrou na minha loja para falar de Jackson 5. Dos de discos do Michael Jackson. Do Michael Jackson. E eu tinha um pacote assim, de Thriller, porque o Thriller era um disco que... Porque o Michael Jackson ele fez mais sucesso como bailarino que como cantor mesmo, né? Claro que depois a TV teve aquela super exposição, ele apareceu pra caramba no vídeo, teve até aquele incidente da Pepsi Cola, né? Que se queimou e tal. Então, ele estava no lugar certo, na hora certa, né? Ele nasceu junto com o videoclipe, né? Então ele era o rei do rock. Quincy Jones momento. Pois é. Ali. Eu até gosto mais do anterior, que era o Off the Wall, né? Que era o Quincy Jones que produziu. Também. O Thriller também, né? Também foi. O Thriller também. Então. Aí vendeu tudo? Como vendeu muito, eu tinha muito daqueles discos, aí eu acabei vendendo, porque com a morte dele, ele renasceu, né? O artista morre, mas ele renasce para a música, para o comércio, né? Para o mercado. Ele começou a vender mais porque ele estava na mídia, toda hora, muito. Que nem falar do Silvio Santos hoje. O Silvio Santos está em tudo quanto é canal de TV, menos, se tiver disco do menos Silvio no Santos... SBT, né? No SBT está passando o desenho e o Silvio Santos está na Globo, está na Bandeirantes, na Jovem Pan, sei lá. Se você tiver disco do Silvio Santos, você vai vender. Talvez, porque o brasileiro é necrófilo mesmo, né? Eles gostam de comprar. Quando o artista morre, ele quer ter uma lembrança daquilo. Mas e aí? Você então, só concluindo, aí começou a vender Thriller bastante e tal, e esgotou tudo aquilo, eu comecei a comprar importado, porque tinha demanda, né? Sim. E quando passou um ano, a CBS, acho que encomendou uma matéria sobre o Michael Jackson para a Globo, que era para incensar as vendas do Michael Jackson novamente. Né? Deu para ganhar uma grana? Já estava vendendo. Não, eu tinha os discos ali, né? Eu já tinha comprado também, pagado alguma coisa por ele. Né? Só vendeu mais rápido do que vendia normalmente. Porque ele morreu e a mídia estava falando dele o tempo todo. Quando a CBS quis fazer novamente falar do disco, do uma matéria paga, eu não sabia, né? E vieram na Baratos Safins novamente me entrevistar. Tá? Eu contei essa história que eu tinha um montão de disco, que vendeu todo, comecei a comprar importado, e de repente parou a venda novamente. Aí eu terminei a minha fala assim, falei assim: hoje para me vender Michael Jackson você tem que morrer novamente. Assim como você riu, o jornalista, o filmador, toda a equipe deram risada, tudo, e levaram para Globo. Pô, cara, lá. Aí o cara falou: isso aí não serve não, a matéria paga, tem que falar que o disco é bom, não pode falar que é ruim. Aí voltaram lá, mas foram gravar tudo novamente, mas eu não podia falar mais. Esse cara aí não presta pra falar não, porque ele vai falar mal do Michael Jackson. Não, mas cara, na minha opinião, né? Off the Wall é muito bom, o Thriller é muito bom. São legais. Eu gosto de Jackson 5, cara. Adoro aquelas linhas de baixo, é maravilhosa. O Bad é muito bom, mas o Michael já tava mudando pra mim.
Aí depois do Bad, ele já entra numa outra vibe. Ele continua sendo um baita artista, mas diferente já. Ele já entra. Aí tem aquelas denúncias de pedofilia, aí muda muito, assim, entendeu? Mas acho que pra mim a grande fase do Michael é o Off the Wall, Thriller, depois o Bad. Claro. Então, e ele, quando bem garotinho, também tinha aquele Zubim, né? Aquele Music on Me, esses sempre vendeu, né? Sempre vendeu, ele tinha uma história já com o Jackson 5, né? Depois não, e você pegou a loja abriu em 78, você pegou a grande... Eu gostava do Jackson 5, eu fazia bailinho, eu tocava muito soul, funk, tocava Jackson 5. Você já tocava funk nessa época? Eu tenho uma puta coleção de funk, cara. Verdadeiro funk, né? James Brown, funk. Pá. Eu nunca fui muito chegado nesses famosão, não, cara. O James Brown era famosão, assim. Eu tenho muita coisa assim obscura que eu achava legal e tinha, assim, por ter Jim Knight, Terry Knight, né? O Terry Knight é do Grand Funk, produtor. Tinha Rufus Thomas, que eu adoro aquelas coisas. Cara, depois passa aí pra mim, Funkadelic, eu adoro essas coisas, né? Cara, que eu te perguntar, tá vendo? Calanca não é só rock and roll, ele conhece todas. Não, cara, eu nem sou metaleiro, assim, muita gente acha que eu sou metaleiro. Assim, rock e tal. Eu sou mais hard rock, Eu sou um velho, rabugento, que eu tenho 71 anos já, né? Não parece, cara, que tá bem, eu tenho 71, cara. Essa molecada que eu vi no Heavy Metal, você fala, pô, você cópia, cara. Você pegava tudo que você ouvia, né? Você pegava Metallica, achava que era cópia do Bud, de Captain Beyond, de Sir Lord Baltimore, Blue Shear. Eu gosto dessas coisas, mas mais antigas. Hoje, Calanca, principalmente no Instagram, assim, tem uns caras que pegam músicas do Charlie Brown. Sim. E comparam com rocks de outras bandas americanas lá da Califórnia, assim. É muito parecido, sabe? Bom, na verdade a música da rock da Califórnia é cantada pelo Charlie Brown, né? Exatamente, entendeu? É meio cópia, né? Tudo, praticamente. Né? Então acho que devia rolar muito isso. Cara, que eu te Mas sempre foi assim, né? Sempre Se você pegar Beatles, os Beatles já era cópia também. Eles pegavam muito da Motown, né? Sim, os Beatles quando tocava na Alemanha, eles ficaram anos ralando ali antes de fazer sucesso, cara. Tem até uma jornalista inglesa que ela coloca aquele Star Club em Hamburgo como o pior disco dos Beatles. Ela fala que diz que é tão ruim que nem o Renato e os Blue Caps quis fazer versão. Porque o Renato fazia a versão de tudo. Eu achei engraçado uma gringa falando isso, né? Citar o Renato não gravar o disco. Cara, que eu te perguntar é assim, eu imagino que quando você abriu a loja na Galeria do Rock, que não era a Galeria do Rock, virou Galeria, hoje não é mais, enfim. Tinham outras lojas de disco lá também? Quando eu cheguei, tinha uma loja que era bem no meio da galeria, que na verdade era um salãozinho assim, era mais um expositor de disco, mas se passava a parede ali, era a C&A, que era o salão, todo uma outra galeria paralela. Ali na parte de trás? Ali ainda, não, hoje é C&A, lá era loja 100. Chamava Loja 100 na época. Indo pro Teatro Municipal ali atrás? Não, dentro da galeria mesmo tem... Quando você entrando pela São João, lado direito. Entrando pela 24, lado esquerdo. Depois já vinha o Banco Bradesco. Ali hoje tem a C&A, que não está ativa mais, mas acho que ainda é um depósito da C&A. Tem muitos funcionários que entram e saem ali o tempo todo, né? Deve ter muita coisa da C&A ali ainda. Não funciona. Já teve praça de alimentação, tudo. Antes de ser C&A, era a Loja 100. Ali foi demolido, tudo aí construído a C&A já com 2 andares. E a outra loja era uma loja térrea, né? Assim, mas pegava da 24 de maio até a São João. E a outra loja de discos era ali perto. Era ali dentro. Na verdade, a loja 100 vendia roupa, televisão. Eles eram seus concorrentes? Tipo um MAP. Não era. Você aliás, destruiu os caras, cara? Não, cara, não foi bem assim. Tinha 2 lojas da Cartaz, 3, aliás. Era 2 da São João, uma de cada lado na entrada, e na 24 de maio tinha uma também. Hoje é uma relojoaria ali do lado, e já virou bar, sorveteria. Cada semana é uma coisa lá, e nada se firma ali, tá engraçado. Bem na entrada. Então tinha essas lojas que eram populares, loja de rua, que era do grupo da Rede Cartaz. Né? Eles tinham mais de 60 lojas, né, pela cidade toda. E tinha também o Op Bop, que era loja já alternativa, tipo a minha, né?
E quando eu cheguei, o Op Bop saiu, e aí veio a Grilo Falante. Então, inclusive, quando o Op Bop saiu, eles faziam um flyerzinho, assim, um comunicado, né, que eles estavam mudando, e botava dentro dos envelopes. Eu cheguei a guardar um, né, porque era muito legal. Eu adorei, inclusive, a propaganda, porque era assim, devido a alguns grilos, que era Grilo Falante, e outros baratos afins, estamos mudando para Galeria Nova Barata. Dando aquela alfinetada. Uma alfinetada. Pois é, mas a gente é super amigo, cara, hoje. Nós se damos muito bem. Fomos sócios num período de distribuição de disco. Nós tivemos a distribuidora Central, distribuidora de disco independente, que tinha o selo da Op Bop, a Devil Disco, Ataque Frontal e o Cólera, o Redson do Cólera. Nós éramos 5 sócios. Por que você acha que a Baratos e Afins permaneceu? O que... acho que porque eu sou teimoso, né? Que, assim, sei lá, né? Não é... Porque muita gente desistiu na hora certa, Você pensou em desistir também ou não? Penso ainda, eu penso em mudar da galeria, cara. Não aguento mais não dá, a galeria. Cara. Se mudar dali, acabou a galeria, cara. A galeria que se foda. Eu quero... Sobrando na minha loja, né? Tudo bem. Cara, mas ó, de verdade, a Baratos e Afins. A galera não tem mais nada a ver com o rock hoje, cara. Não tem mais nada a ver. Mas é legal, cara. Fica complicado. Hoje, cara, a galeria virou uma administração paralela. A galeria hoje tem um negócio lá chamado Instituto Cultural Galeria do Rock, que é o síndico, que está lá há 37 anos naquilo. Ele começou a fazer uma administração paralela, ele começou a ver com bons olhos a coisa do rock, e entrou na onda ali e começou a pegar tudo para ele, né? Tá ele tá usando, não sei, cara, eu acho que ele só passa zarcão na ferragem lá e nada mais. A galeria, ela está se modernizando, mas é cada unidade. Tá meio shopping, assim. Sim, então, mas as unidades é que chega ali e dá aquela garibada na loja, porque o corredor lá continua o mesmo, tá? Só a iluminação que foi obrigado a trocar, porque aqueles fios eram de pano ainda, né? Quando eu tô ali, já tirava assim, era encapado com pano, tecido, né? Lembra desses fios antigos? E não tinha os splinkers, né? Que, aliás, aquilo foi colocado depois, ficou até feio, aqueles canos vermelhos pelo corredor. Mas o que eu quis dizer, Calan, que é assim, que tem uma galera que pensa na galeria e pensa na sua loja. E o cara chega lá e não vê a sua loja e vai falar, pô, mas cara... aí não sei, cara. Eu acho que a minha loja não precisa o nome Galeria do Rock, na boa. Não, talvez a galeria precise mais. A gente nem gosta de ser chamado de rock, assim, porque nós trabalhamos com pop, com samba, com MPB, com jazz. Rótulos, né? Com todas as tendências musicais. Ô, Calanca, e quando que você sacou que a sua loja já era uma referência, assim, entendeu? Você percebeu? Cara, eu assim, nunca falou, saquei isso, eu acho ainda. As pessoas falam pra mim, eu falo, onde que esses caras estão com a cabeça? Não vejo assim, cara, eu penso assim, cara... O Mickey já foi lá, cara. Que legal. Mickey, se tem alguma pergunta, você fala, o que você comprou lá? Ele teria ido em outra loja. Outro tipo de música eletrônica. Então, você compraria em qualquer loja música eletrônica. Eu tenho, por acaso, uma farmácia de drogas musicais, né? Eu gosto de dizer que eu sou um traficante de drogas musicais, porque assim, cara, a música é uma droga, sabe? Uma droga que te faz bem, que vicia, que você tem compulsão até de comprar. Quando eu abri a loja, eu pensei nisso, cara. Tava vendendo o disco e gastando dinheiro. Falei, que puta compulsão, eu gastei metade do que eu apurei. Dinheiro entra, aqui. Dinheiro sai, assim. Então eu pensei que se eu tivesse do lado de lá eu poderia fazer um bom negócio. Então, eu saquei essa coisa de que a música é compulsão mesmo, o consumidor é compulsivo. E por que quando lançou o CD, você falou que o CD era igual um preservativo sexual? Porque eu já tinha visto aqueles quadrifônicos, você precisava ter 4 orelhas para ouvir aquele som, cara, sabe? Então, né? Aí eu tinha que trocar todo o meu equipamento, porque... aquilo era coisa moderna. Daí um pouco já não era mais. Ficou obsoleto, né? Ficou rápido. Veio o cassete, né? Teve o LD, né? Que já estava morrendo, dando lugar para o DVD, né? Que já estava entrando praticamente junto com o CD. E aí eu falei, isso aqui vai ser mais um produto que vai ficar obsoleto num curto espaço de tempo. E eu acho até que durou demais o CD. Ele durou 25, 30 anos quase, né? É que a pirataria também acabou com o CD. Eu acho que a indústria que se matou sozinha fazendo CD. Aí ela acabou cedendo pro streaming, né? E você colocava um CD pra galera pisar lá na loja, é isso? Colocava vinil, cara. Vinil? Quando eu comecei foi o vinil.
Porque assim, a 24 de maio era a meca do disco. A adjacência toda ali, né? A São João, Dom José de Barros, a Conselheiro Crispiniano, então tinha Mapping, Mesbla, Casas Bahia, todos vendiam disco. Casa Manon, Breno Rossi, Bruno Blois, Prodisc, Prosom, Áudio, Vifava, Dacajó, quem mais, gente? Tinha Hi-Fi, tudo tinha loja ali naquele entorno. E eu acho que é bom explicar pra galera que assim, era uma época que você não tinha shopping, não tinham tantos shoppings. Então as pessoas queriam comprar alguma coisa, queriam passear, elas iam no centro de São Paulo. E o centro ali era a meca mesmo, onde estava reunido as principais distribuidoras, as principais lojas, né? O museu tinha 3 lojas ali, o museu tinha 14 lojas, algumas no Iguatemi, mas ali no centro tinha uma na Dom José e 2 da Conselheiro Crispiniano. E aí você do lado tinha a Fotótica, Sinótica, todos vendiam disco, cara. Tudo ali. Né? E você pôs disco no chão por quê? Porque assim, eu abri no auge da discoteca e eu queria ser diferente, cara. Então eu saí catando, queria ter discos raros, que eram fora de catálogo, discos... eu queria ter aquela coleção da ECM, né, que eram coisas novas, ultra... vanguarda, né? Aquelas coisas modernas. Então eu queria ter as coisas novas e os clássicos da música velha. Então eu saía comprando disco de tudo quanto é loja da República, da Estação da Luz, do Brás, Tatuapé. Eu ia para os bairros, né? E deixava meu cartãozinho, se pintar, manda para mim. E aí as pessoas às vezes vendiam aquele último Yes, ou Emerson Lake Palmer, chegava alguém, você tem no Yes? Eu não tenho mais, eu vendi para o Barato Safis, olha que você encontra, né? Porque eu virei um cliente também dessas lojas, e aí eles te indicavam, eles também me indicavam porque já não tinha mais o produto e tinha vendido para mim, eu ia lá, eu limpava tudo que eu julgava ser legal. Uma estratégia. Muita coisa aí eu quebrei a cara, porque... essa coisa é muito subjetivo você achar que é o melhor, sabe? Você acha o melhor disco do planeta e eu acho uma porcaria, e vice-versa, né? Você deve achar o que eu gosto. Né? Então, e aí foi a hora que eu passei vergonha e daí comecei a respeitar o teu gosto, né? Porque antes eu achava que só valia o meu. Então eu falei assim, Saturday Night Fever, Grease, Embalo Sábado à Noite, Dona Summer, tudo lixo, joga no chão, os caras pisavam, eu odeio isso. Eu adorava, cara. E aí um dia tinha uma Dona Summer com os dentes pintados a caneta, assim, né? Toda pisada, cheia de sapato na cara, que é mancha de sujeira. Sério, mesmo. Você se arrepende disso, cara? Não, cara, porque eu não tenho vergonha, porque é uma coisa que eu fiz Foi de verdade. Foi da época, assim, né? Só que um dia o rapaz chegou e falou, que pecado, a dona... Porque eu já contei essa história umas 40 vezes, mas é engraçado. Não, conta aí. Aí falou, que pecado, a rainha da disco music, assim, desprezada. Cara, me bateu uma vergonha, porque o cara, ele comprava discos legais, eu era fã dele, assim, porque eu achava o cara, tipo, tão bom gosto, sabe? Quem era o cara que fez isso? Eu nem lembro mais, era um cliente lá, nunca mais vi também, né, já me esqueci. Só que ele do ficou cara. triste porque pisaram porque tava um disco que ele gostava, estava sendo pisoteado ali, né? Aí eu fiquei com vergonha, recolhi tudo aquilo e nunca mais fiz isso, né? Escondi. Entendi. Mas eu não tenho vergonha de contar, porque se eu contar, se esconder vai ser pior, né? Você vai querer político, né? Você fez uma coisa errada, não adianta querer esconder, não alguém vai levantar tua capivara aí e vai ficar feio. Então eu não escondo, cara, que eu acho mais bonito, sabe? Tá Teve certo, uma época que eu fiz disco pirata e todo mundo quis me acusar de pirataria. Eu tenho orgulho disso, cara, não tenho vergonha nenhuma, só orgulho mesmo disso. Que bom, né? Cara. Tem um disco que eu fiz do Joy Division, cara, que porque eu emprestei, na verdade foi do U2, né? Eu fiz o Joy Division também, U2 e Joy Division. Eu tinha emprestado o disco para um amigo meu, ele foi assaltado, então levaram o disco do U2 e a gente passou uma lista ali dos discos que tinha sumido para as lojas da galeria. No que eu fui no outro dia que ele foi roubado, a gente estava indo na loja da Barço, nada contra o Barço, pelo amor de Deus, ele tinha comprado o disco do cara, estava limpando já os discos ali, estava na mão dele. Só que ele sabia que era um disco raro e ele cobrou 6 vezes o valor de um disco. Né? E o cara comprou para me devolver, porque o disco era meu. Pagou. E eu fiquei com pena dele, né? Porque ele foi legal, ele devolveu meu disco, ele comprou outro para me devolver, ele teve essa pachorra, né? essa educação, né? E aí eu falei, eu já estava fazendo o disco, eu podia fazer um disso aí, acabar com essa onda de que é raro, né? Porque estava todo mundo querendo. E ele fazia...
ele falava muito bem inglês, foi meu professor de inglês, inclusive, da minha mulher, da minha funcionária. Ele frequentava a minha casa. No fim, ele casou com uma prima minha, de tão íntimo que ele era da gente. Era um amigo, né? Era um amigo. E ele que me dava aulas de inglês, ele fazia o pé da letra na MTV. Ele traduzia um monte de letra e ia pro ar, assim, ficava explicando o que a letra queria dizer para os ouvintes o espectador da TV, né, da MTV. E aí ele conseguiu um contato com o manager do U2 e ele falou, pô, a gente acha legal essas coisas de fã-clube, pode fazer, pirata. Que legal. Aí nós fizemos 300 cópias daquilo e fiz também do Joy Division. O Joy Division não era conhecido aqui e ele tinha uma música que tocava muito que era Love Tears Apart, que era um single. E o disco que estava lançando era o álbum do Closer. Aí eu incluí a música Closer no álbum americano, né, que é o inglês, que era inglês americano, tinha já nos dois países. E eu adicionei uma faixa a mais. Mais tarde, eles venderam a licença para a Eldorado. A Eldorado fez uma tiragem e colocou no mercado, e a primeira tiragem eu percebi que tinha a música Love Tears Apart, mas no encarte não tinha. Aí eu disse, pô, então isso foi copiado do meu. Que você que acrescentou, né? Porque eles pegaram a minha cópia para fazer, da cópia. E talvez eles não soubessem, mas quando o meu não tinha encarte, eles pegaram o original, pegaram o encarte e fizeram sem a música. Só Olha mais tarde isso. eles descobriram que tinha música e recolheram todos os encartes, colocaram o encarte arrumadinho, bonitinho. Você vê, Calanca, os caras pegaram... Então, muita gente fala assim, ele pirateou o Joy mas Division muita da gente- Eldorado. Eu falei, Então, não, a Eldorado foi é que pirateou o nosso. Que não foi pirata, eles tiveram licença para isso e nós também tivemos. Tanto é que eu nunca tive medo de falar isso. Não, porque- você não tem vergonha de que eu falar não, isso. não, né, cara? a gente era chique fazer disco pirata, né? As pessoas tinham uma compulsão por comprar disco pirata, É diferente, né? Meio proibido, assim. Era né? diferente. O cara né? chegava assim e falava, Calanca, vê aquele disco lá e tal. Não, era tão comum. O que você tem de bootleg dos Beatles, né? Eles usavam o termo bootleg. Calanca, você lembra de um disco, assim, que você fala, meu, esse disco eu vendi demais, assim, que vendeu muito, assim, que te surpreendeu na época, que todo mundo queria, assim. Sim, vendi. Qual? Vendi Ratos de Porão. Também. Vendi RPM. Vendia muito, RPM. Mamonas Assassinas, Olha Secos só. e Molhados, Hit. O Thriller do Michael Jackson, acho que você vendeu muito, né? Também, Thriller também. Não foi tanto quanto esses, né? Que vendeu muito, mas foi um fenômeno musical mesmo. O Calanca, Hit, RPM. conta uma história que você falou com Ratos de Porão, pô. João Gordo ali, que você produziu. Você lembra alguma coisa? Bom, assim? Ali, essa turma... Tirando a briga do a João punk Gordo, rock, né? esse foi um episódio à parte, né? Não, pro cara que ali quebrou a tinha- cabeça na vitrine, ele deve lembrar disso até hoje. eles já nem estavam mais... Não tava mais a punk tocando. rock nem estava mais na galeria, porque tinha a loja do Fabião, que era punk rock discos. E o pessoal ficava ali, aqueles punks todos. Quando o Fabião se irritava com ele, dava uma dor nos caras, vinha tudo andar de skate na minha porta, assim, pedir cigarro para todo mundo que passava. todo mundo fumava ali mesmo, tinha essa lei de proibir de fumar, né? E eles então tinham uma relação de amor e ódio com os punks, né? Eles eram muito amigos de minha filha, botavam um alfinete na blusa dela, tudo, enchia a roupa dela de alfinete, fazia aviãozinho de papel, ficava brincando. Ela passava o tempo. Ela é muito mais punk que eu, né? Ela é amiga de toda essa turma, aí cresceu junto com eles. E eu ficava irritado, porque eles me incomodavam, eles incomodavam meus clientes, ficavam dando skate na minha porta. Eu cheguei um dia a derrubar o Quinha lá, que é meu amigo ainda hoje, né? Que falou, se passar de novo aqui eu vou te derrubar. Ele não acreditou, ele passou, eu derrubei mesmo, sabe? Aí De a gente skate? começou, aí a gente começou a rolar lá na galeria e, enfim, ele acabou entendendo Entendi. e passou a respeitar mais a gente. E eu queria fazer um disco de punk, cara, e o Ratos de Porão, eu estava fazendo um disco, eu queria fazer de tendências diferentes, eu não queria ser rotulado de metaleiro, nem de funkeiro, nem de MPB, né? Porque Fazer um tinha negócio gente- que você não tinha feito ainda. e eu queria fazer um disco de punk. E no fim a gente fez aquela coisa lá, que é um crossover, né? Aliás, a gente passou a chamar de crossover depois que o DRI lá chamou de crossover, né? Porque a gente não sabia nem gravar punk, muito menos metal. Então saiu aquilo.
né? E aí alguém falou, que legal, era uma coisa diferente. Sim. A gente fez meio sem querer, por não saber fazer, cara. Essa que é a verdade, né? Que é uma coisa, é uma essência do punk, né, cara? Você vai e faz lá o que... Não, mas depois já falaram que eu limpei demais a voz do Gordo, que mesmo? que eu assassinei o disco. Eu acho que é o pior disco do Ratos de Porão, é o que eu fiz, cara. É verdade, ele não é um disco querido, assim, as pessoas compram Mas os fãs coleção. do Ratos não curtem esse disco? Curte porque é coleção, eles vão ter o pior disco do Rato, se tiver um pior que o meu, eles vão ter também, porque eles gostam. E o João Gordo, como é que era trabalhar com o João Gordo? João Gordo sempre foi um cara legal, cara, comigo. Eu sempre tive puta respeito com ele, acho ele um cara inteligente, um cara bacana. Que ele era meio bravo, assim, né? Mas se pisar no meu calo eu também sou bravo, cara. Todo mundo é, né? E ele acho que sofria bullying por ser gordo, por ser punk, né? Pô, gerava uma ele revolta, sempre, né? ele sempre assumiu a postura dele, né? Mas com você tranquilo? Não, assim. tem uma relação super legal. Ele teve esses dias lá, tocou o Brega Punk, né? Que agora tá fazendo cantando Fuscão Preto, mesmo? A Feiticeira. Eu tô doidão do Reginaldo Rossi. Legal. As coisas bem punk, assim, bem brega, na verdade, que é o brega punk, né? O Vanderbilt ele fez isso, o Mirão do 365, o Gordo também tá fazendo. E ele veio tocar lá num pocket show na galeria, passou na minha loja. Trocou uma ideia. O Gordo, ele e a mulher dele, ele faz um trabalho social muito legal, cara. Ele faz umas marmitas, assim, dá para moradores de rua, assim, sem nenhum fim. O João Gordo quase morreu uma época. Sim, né? ele é outra loucura dele, né? Ele trabalhava na MTV, nesse período, ele acho que foi, se não me engano, eu lembro Camburi, do João Gordo mais como VJ já da MTV do que... Acho que em Marizias, o Camboriú. Passou mal, assim. Ele caiu lá numa pedra, parece que perfurou a pleura, o pulmão, sei lá. Foi pro hospital e tal. Ele ficou sofrendo um tempo com aquilo e nem aí, cara. Só quando ele viu que a coisa era grave. Porque ele emagreceu mesmo, muito até depois e tal. Depois engordou de novo, né? Mas, cara, eu adoro o João Gordo. É um puta cara bacana, assim, como pessoa, independente da música dele, né? Ele entrou numa onda mais de metal, né? Crossover. O cara que você falou, mas eu produzi o pior disco do Ratos do Porão. Mas e eles do Ratos do Porão? Eles curtiram? Eles não gostaram? Como é que foi? Eles não sabiam tocar nada também, né? Tudo muito ruim. Pô, mas peraí, eles não sabiam tocar, você não sabia produzir. Eu não sabia produzir, nós éramos tudo entusiasmados, cara. Ninguém sabia nada. Eles foram na minha casa, eu tinha um amplificador Twin Reverber, só porque era importado, ele queria gravar com o meu Twin Reverber. Né? Um amplificador para tocar blues, né? Tocar punk com aquilo. Mas foi o que foi feito. Eu me lembro que tinha o figurinha, não lembro o nome do cara, sei que o pai dele tinha uma empresa de baterias para automóvel, não sei se era Eliar, Saturno, Moura ou o quê. Ele morava ali na Alameda Santos. Aí ele ia emprestar uma guitarra, né? Então ele fez uma imposição. Eu só empresto a guitarra se eu puder ir pro estúdio junto com a guitarra. Só a guitarra sozinha não vai. Tudo bem, pode ir, cara, pro estúdio, né? Não, mas tem que me levar de volta para casa. Nós levamos você também. Me pegaram a tua casa também. Aí nós fomos lá na casa do cara, pegamos o estúdio, vice-versa, cara. Logo depois, da rua, tava lá na Alameda Santos, era pertinho dali. E ele foi pro estúdio e tal. Aí, 9 horas, tudo fechado já, né? O estúdio abre, né? Pra gente trabalhar à noite, que era mais barato as horas noturnas. Então, na hora que abre o case, está faltando a mesinha, né? Porra, bicho, fez um maior escândalo para emprestar a guitarra e não tem a corda. Mas pra quê? Ele não sabe solar? Pra quê? Não precisa da mesinha. Nossa. Foi o que o cara respondeu pra gente, cara. Um absurdo. Não era bem assim, a gente fala que não sabe tocar, mas eles tinham uma noção do que eles queriam, né? Aí no fim tocou com o instrumento dele mesmo e ficou assim. E detalhe que o Ratos Porão é referência até hoje no punk, né? Então, mas olha, o Ratos, acho que seria, o João tinha entrado no primeiro disco, né, que era o Crucificados pelo Sistema, e o segundo seria o Descanse e Paz, que é o meu. Então, eu queria fazer o disco, a gente foi pro estúdio, rolou tudo legal, foi uma zona, aliás, tem uma música chamada Zona que a gente botou todo mundo dentro do estúdio para não encher o saco na técnica. Nós gravamos, porque eles ficavam falando o tempo todo, ninguém se entendia, não dava para ouvir, cara, eles atrapalhavam, né? Entra lá, vamos gravar, todo mundo vai cantar, aí você faz Zona lá, Zona mesmo, a música chama Zona. Aí fica todo mundo gritando, sendo assassinado, e aí acho que ia botar um trechinho da música, aí o João quis botar a música inteira, tudo ao contrário, né? Nossa. Você imagina aquela zona, tudo rodando o tape ao contrário, né? E ficou assim no disco, chama Zona a música,
aquela A zoeira. Não galera dá pra gosta ouvir. até hoje. Assim. Não sei se gosta, cara. Os cara gostam da capa. Eu gosto das João Gordo, letras. responde aí se você gosta até hoje. Aqui Não, da música. disco, acho que eles não devem achar o melhor disco, não. Eles devem achar uma porcaria, cara. Eu acho assim, não é porque não ficou meu contento também, né? Mesmo quando eu ouvi coisas de punks depois. Eu nunca gostei de Clash, essas coisas. Eu gostava mais de protopunk, né? Gostava de Trogs, de Thrash, né? Aquelas coisas mais antigas. Sex O Pistols, não. vovô dessa turma, Bob Fuller Ford, né? Entendi. Não, Beatles sim, mas não era punk, Não, né? Sex Pistols, eu digo. Sex Pistols que nem os punk gostam hoje, né? Eles foram meio induzidos pela onda de marketing do Malcolm McLaren, né? Que era o fodão da banda, né? O Calanca, fala pra gente também do Raul Seixas, cara. Raul Seixas chegou aí na sua loja? Sim, eu fiz um disco póstumo do Raul e ele tocou, fez shows com a gente, com o Coqueluche. Como é que foi o dia que ele chegou? Você tava lá na loja e ele A chegou primeira lá. vez foi engraçado. Ele chegou com uma bota, parecia um guarda rodoviário, né? Óculos escuro, casacão longo, bota até o joelho, sabe? Por fora da calça. E eu até brinquei com ele, falei, pô, cara, tu anda assim na rua, sofre assédio. Eu falei, tem um louco ali que disse aí, esse aí tá imitando o Raul Seixas. Ele mesmo falou pra mim isso, né? Eu ouvi da boca dele. Cara, esse cara, ele realmente me abalou, assim, no dia, porque eu fiquei chocado, assim, foi como se estivesse conhecendo um Beatle, né? É meu? Eu Você era muito fã do trabalho dele? Eu já? gostava do Raul. Eu peguei bode depois do... Eu não gosto dos Raul Seixistas, sabe, cara? Porque eles são muito doentes. Toca Raul, toca eles Raul. compram coletânea, que nem Elvis, né? O Mickey Elvis grita, toca Raul. bota a gola assim, numa camisa vermelha, de repente eles mudam a cor eletronicamente para verde, aí o cara compra o disco porque é diferente, compra a cor da capa, na verdade. É que os caras que são fã do Raul Seixas, eles são muito fãs. O Raul andava na galeria de cueca, cara. Assim, Como assim? Bêbado, ele era inclusive, acho que até o síndico tinha horror dele lá. Hoje o síndico canta a Sociedade Alternativa e tudo quanto é evento que rola ali. Pô, mas ele andava de cueca, mano. Ele dormia lá no fã-clube, aí acordava com aquela cara de ontem, já bebendo logo cedo, aí os fãs davam violão sem corda pra ele, ficava fazendo mímica com o violão. Caraca. E cantando, né, em voz alta pelo corredor, e os caras, Raul, ia lá e dava beijo e tirava foto, porque acho que nem tinha muita foto na época, né? Ninguém tinha câmera naquele período. Sim. Mas alguém tirava foto, sim, existem sim os documentos disso. Mas aí quando ele chegou na loja e você falou que... esse foi um outro dia, né? Foi um outro dia, mas que isso mexeu com você... Mas você trocou uma ideia com ele, assim? Sim, eu cheguei a ajudar o Silvio Passos a fazer aqueles fanzine que chamava Metamorfose, né? Acho que ele fez o volume 1 e eu fiz 2, 3, 4. Você produziu depois? Eu bancava a produção, né? Ele mesmo que escrevia, tudo datilografado, fazia historinhas do Raul lá, aquelas coisas de fanzine, né? Sim, sim. E aí eu imprimia e eu dava para os meus clientes, dava para ele uma quantidade, ele também distribuía, né? Ele fez um disco chamado Let Me Sing Rock and Roll, que era uma coletânea. É com o Marcelo Nova? Chicão. Não, com o Marcelo Nova foi outro, foi bem lá na frente. E isso era uma coisa do fã-clube, na verdade. Fizeram só 1000 cópias, esse disco ficou raro, né? Vale uma fortuna hoje por conta de ter poucas cópias circulando. Calanca, agora me explica uma coisa. E como que é hoje para você? Porque, por exemplo, eu imagino que você precisa pagar a conta, você tem sua vida, os custos. Você depende só dos discos hoje ainda? Como é que funciona isso? Só dos discos, cara. Caraca, Calanca, e como é que é assim? Eu tenho que me prostituir, né, cara? Eu tenho que vender as Taylor Swift da vida, as Lana Del Rey. E a galera vai procurar dar um disco Paramore, essas bandas do momento. Então, quero dizer, quem que procura os discos, assim? Sei lá, Olha, porque hoje é muito mais fácil o cara entrar no celular, baixar um Spotify e tal. Mas tem ainda os que compram disco, como eu te falei, é uma obsessão, né? Uma compulsão, né? De ter o disco físico. Muitas menininhas que compram essas Taylor Swift aí,
Eu não tenho nem vitrola, cara. Eles compram para ter. Eu Pra quero ter eu tenho o souvenir da artista, né? Porque gosta, acha Então hoje legal. o disco ainda vende. Vende. Vende muito, cara, ainda muito. Eu Olha vendo muito só. disco. Mas eu vendo muita coisa que eu não gosto, cara. Na verdade, não dá para mim vender só o que eu gosto. Eu ia morrer de fome, cara. É complicado, né? O comércio. Aliás, ninguém gosta do que eu gosto. É muito raro alguém falar, eu gosto dessas coisas que você gosta aí. Cara, você acha que um dia o disco, sei lá, pode voltar assim com toda a força? Cara, ele nunca nem foi embora. Tá aí sempre. Mas eu digo de número de vendas, assim. Entendeu? De ser uma mídia, a Olha, principal mídia. Eu assim. acho que eu vendo mais do que na época. Como eu te Sério? falei. Sério, porque... Você vende mais hoje do que nos anos Sim, 80? hoje não tem mais loja. Fechou tudo. Tem poucas lojas. Todo mundo vai na Baratos e Afins. Não, tem mais loja, claro, mas não é como eu te falei, ali era a Meca do Disco, tinha 3 museus, 2 Breno Rossi, 2 Bruno O Bros, Calanca mandou todos os caras embora. tinha a mano. Manon, tinha... Não, eles que não acreditaram neles mesmos, cara. Os caras tinham muito mais tradição que a gente, né? Mas hoje você é a tradição. Não sei, os caras acreditaram no que no meu ódio ao CD, assim. Muita gente disse que eu tinha ciúme, porque eu tinha já um mar de disco. E você aí nunca veio vendeu o CD pra lá? acabar tudo. Vendi. Na verdade, o momento mais a guinada econômica da minha vida foi quando eu me rendi pro CD. Olha. Porque eu comecei a investir no CD e falei, tá ok, vocês gostam de CD? Então tá, traz teu vinil que eu troco pro CD. E aí, os caras veem que aquelas puta coleções de Frank Zappa, assim, me dava 4, 5 álbuns raríssimos e levava um CD moderno, que eu ia ali na esquina e comprava outro. Caraca. Né? Mano. Dava um pedacinho de plástico pro cara e ganhava 4 obras de arte maravilhosas. Claro que algumas eu tenho até hoje. Mas muitas eu vendia um disco daquele e comprava 2 CDs, né? Olha. 3, 4 até. E aí você foi ganhando E hoje mais. o CD, ninguém dá 5 conto mais o CD, cara. Quando você vai Não. comprar ele novo, ainda você paga 100, 120 reais, né? Mas depois que passa um tempo, que ninguém liga mais. Mas, ninguém Calanca, mais quer eu acho saber. que não tem comparação, não sei se o Mickey concorda comigo, do que é o CD, assim, a capinha e tal, e do que é um disco. Sim. Assim. Outra coisa. O disco Olha, é outra sensação, né? O CD, ele vem... A princípio, ele começou a vir com livreto, né? Uma puta história. Cara, eu garanto pra você que eu acho que eu nunca li nenhum, cara, porque... Não dá, eu nem enxergo aquelas É uma experiência letrinhas, né? diferente. Você tem que ter uma lupa ali para ficar... E, obviamente, você vai pegar um dado que você está ali querendo desvendar, entender realmente o que é. Porque para ler inteira aquela história, cara, eu acho que até tem, acredito que tem muita gente que mas não é sim, todo mas mundo, eu né? acho que muita gente não lê mesmo, não interessa. Calanca, você lembra de um disco muito raro, assim, que você conseguiu lá na loja, que você falou, cara, esse disco é uma raridade absurda, assim. Tem Fala muitos, aí. cara. Lembra de um, assim, que... Eu lembro de muitos, cara. Eu tenho muito disco raro, mas eu tenho tantos discos raros, mas é tão raro mesmo, que é mais raro ainda se achar quem gosta. Tão raro que é. Né? Eu tenho muita coisa rara, de verdade. Agora, pra mim, eu o acho que, que... por exemplo? Fala aí. Eu tenho... Luizinho e seus Dinamites, Alberto Pavão, tem... puta, mil coisas, cara. Tem Ô, Calanca, Simonal, e o que é mais praticamente raro, você cobra mais caro também. Não é, se for um disco raro que ninguém quer, não vale nada. Mas às vezes aparece alguém lá Sim, assim, mas você tem o... às vezes eu não posso me dar o luxo de querer esfolar o cara e perder a venda, cara. Né? Entendi. Porque assim, muita gente fala assim, o cara é ladrão, barato, você fez um roubo, só o nome é barato, é Eles tudo falam caro. isso? Ah, claro, nas tuas costas falam tudo. Que merda. Eu tinha 2 lojas na galeria, tão legal, cara, porque eu numa loja, vai no Barato Safis, cara, meti um pau na gente na Barato Safis, lá para Easy Rider, né? A gente mandava ir para Easy Rider e falava que lá atendia mal, né, que era caro também. Então, assim, na nossa cara ele dizia que a outra loja era cara. E lá na outra loja que falava... loja que era cara. Então, o consumidor, ele é assim. maluco mesmo, Em média, quanto é um sistemático, né? disco hoje, Calanca? Na média. Novo é importado. Nacional é 150 a 200 reais. E um importado? Importado vai de 230 a 350. Isso vai depender do luxo, capa dupla, do número da tiragem, do país da procedência. Entendi. Né? Tem muita coisa assim. E para você conseguir... Encarte interno, E, tudo por os exemplo, custos, né? essa pergunta vai ser uma pergunta meio idiota, mas eu tenho que te fazer, Calanca.
Vamos lá. Você trabalha com discos novos, Sim. enfim, das distribuidoras, ou hoje você trabalha mais com discos que de repente um cara vende para você e aí você compra? Eu tenho muito disco usado, muito mesmo. Então, a maioria Mas hoje o são que eu vendo usados. é o novo, né? É o novo? Porque o novo eu abasteço a minha loja do que tem rotatividade, do que tem demanda de compra e venda. Né? Então, esses discos... Você tem que ficar de olho no mercado. Sim, então. claro. O que está bombando hoje para disco? Então, é isso que eu te falei, as divas do rock. Selena Gomez. Dua Lipa. Dua Lipa, Taylor Swift. tem uma que eu fiz uma brincadeira, o cara... Billie Eilish. Billie Eilish. Nossa, Billie Eilish. Eilish. Billie Eilish, né? Mas tem cara que fala Billie Eilish, né? Entendi. Aí fala, pô, Billie Eilish, né? Porque parece que soa... E nacional, assim? Sim. Mas isso aí, quer dizer, não vende tanto assim não também. O pessoal procura, acho que porque ninguém tem, o mesmo cara vem procura em todas as lojas, então dá a impressão que está tendo uma super procura, mas na verdade o cara pede para o tio procurar também, para a prima, sei lá. Então dá aquela sensação de que é uma coisa que está bombando, mas a gente tem que ir com muito cuidado com essas novidades, porque elas ficam... Pode encalhar. Encalha rapidinho. Passa o tempo, ninguém liga mais. Isso aconteceu já com o Emily House, que vendia que nem água. Você depois vendia aí você comprava 2, vendia os 2, passou a comprar de 5, quando comprou 10, aí encalhou. Putz, aí você tomou prejuízo. Assim. Não, eles vendem, mas demora mais, né? Na internet você não vende, Calanca? Vendo. Vende também na internet? Tem o nosso site, só que pela internet só vendo o disco novo, porque usado dá um puta trabalho. Eu prefiro que o cara pegue na mão e olha se ele está de acordo ou não com o estado. Ele tem que ver, né? Porque às vezes você manda o disco pro cara, tem uma marquinha com um pelinho ali, o cara já cria caso. E tá tudo certo, né? O consumidor sempre tem razão. Calanca, embora você não tem esse rótulo, pô, eu sou do rock e tal, mas você estava num lugar que respirava o rock, assim, que todo mundo falava. Eu sou do rock, eu você gosto de hard rock. né? Sim. Mas o que eu ia te perguntar... Eu não gosto de ser rotulado, assim, de metaleiro. Não, aí não. Mas você gosta de rock. Mesmo no metal, tem muitos speed metal, thrash metal, death metal. Tem coisas que eu nunca ouvi falar. Até banda de metal gospel. Que eles dão gospel, E eu acho engraçado, né? Porque existe um puta preconceito. Por exemplo, eu fiz o disco do Catalão, ele se converteu ao evangelho, né? Ele fez um disco que está um pé dentro do evangelho e outro na vida mundana, né? Certo. Então tem uma música que chama Jesus Mundo. E a letra diz: enquanto os filhos se envolvem com os traficantes, suas mães se envolvem com seus amantes no quarto sujo de motel. Nossa. Pô, os crentes não querem ouvir isso, cara. Não. Sabe? Não vai e dar aí, certo. Os não crentes não querem ouvir que Jesus está voltando, que é o outro track. Vai ter que definir, entendeu? Então, né? o cara virou evangélico, então parece que morreu para a música, mas eles compram a música americana do Bob Dylan, que é evangélico, compram do Cat Stevens, que é evangélico, um monte de artistas. Rola uma hipocrisia, então. Né? Sim, mas é porque eles não estão entendendo a letra, eles não engolem a melodia, né? Entendi, só. entendi. Né? Se vê a letra. Pois é. Acho que ninguém nem pensa nisso. Nossa, o Elvis tem várias músicas. E é diferente. Você pega assim, as lojas, ela fala assim. Eu entro às vezes para zoar, né, nas lojas de. Tem umas lojas de roupa lá que são amigas minhas. Inclusive, eu vivo indicando alguns títulos. Faz camisa da Taylor Swift que você vai vender, faz a Lana Del Rey que vai vender. E elas fazem e vende mesmo. E a Maria, lá, que é uma pessoa que eu mais me relaciono, ela sempre me agradece, assim, você que indicou, tá vendendo bem, obrigado, bom, né? E aí, às vezes eu brinco com ela, falo, você tem camisa da Cláudia Leite? Ela trabalha com essa porcaria. Pô, mas você vende Taylor Swift, cara. Não é quase a mesma coisa, né? Só mudou a linguagem. Então, é mais chique ser importado. Eu queria te perguntar, assim, porque eu percebo assim, que o pop tem um espaço muito grande no mercado, sim, internacional e nacional. Eu percebo que o sertanejo hoje... Muitas bandas. Já passou, né, também, né? Tá meio lá, meio tá esquecido. Hoje tem muito trap, assim, sim, e funk também, mas o rock nacional parece que... Morreu, né? Morreu. E aí? Bom... O rock nacional morreu, Calanca? Eu acho que ele nunca existiu de verdade, né, cara? Pô, Calanca, como? Titãs, assim, Paralamas, sim, mas esses aí não morreram, eles não morreram, cara. Titãs tá aí, ativo, né? Sim, Paralamas tá fazendo um show pra caramba, mas eu queria entender por que você acha que nada novo surge mais, pronto.
Não, acho que é por causa do sufoco. Eu penso que a grande culpada disso é as grandes emissoras de TV, né? A Rede Globo, todas as emissoras de TV, né? Porque se você vê, tá tendo uma novela agora que tem Odair José, né? De novo lá. É a Renascer. Vou tirar você desse Eu lugar, vou acho que é isso, né? Eu vi isso, eu achei legal clássico, de novo, porque é um clássico. Né? Teve um período que fizeram uma com música brasileira e bombou novamente. Tem uma época que era só Sai Guarabira que bombava em tudo quanto é novela. Guilherme Arantes, né? Teve envolvido nesses trilhas de novela e vendia-se muito disco de novela. Você acha que a mídia hoje, não toca eu acho que o agronegócio que é o grande patrocinador do sertanejo? Da televisão, e obviamente eles querem agradar o patrocinador, então eles botam aquelas porcarias lá de Barretos toda lá, sabe? Né? E o rock fica de lado. Sim, quer dizer, pode ser legal, mas não é pra estar ali Cara, eu acho que a última banda assim, que eu lembro que teve sucesso e tal, que era parece que eu tô muito velho agora, amigo, da minha época, assim, que eu era adolescente, foi o Charlie Brown. Depois do Charlie Brown, não lembro de mais nada. Assim, Então, eu acho que essa turma aí pegou uma carona na MTV. Sim, assim foi como super importante. o RPM, Raimundo, sabe? A MTV acabou o rock junto, cara. As revistas, não existe revista de rock, tem umas de metal aí ainda que tá... O que você acha disso? Né, que tá... Eu acho uma pobreza, né, cara? Porque triste, né? É triste, né? Porque mudou, as pessoas não têm mais tempo para ler livro, revista, né? Porque a internet toma o tempo dele, aquelas TikTok, essas besteiras de celular, né? O cara fica o tempo todo ali, que é aquele mundinho, né? Na palma da mão, né? Claro, tá tudo mais fácil, mas ele perdeu a referência, cara. Hoje você não tem mais aquela coisa do jovem querer comprar uma guitarra e então, fazer você rock. quer ouvir... Ontem eu comentei com uma amiga que eu falei do disco da Sugar Pai de Santo, né? Sabe, a madrinha da Etta James, né? Fazia Rhythm and Blues lá atrás, já tá bem velhinha hoje. Eu gosto muito dela, né? Eu tava mostrando para uma amiga minha e botei uma música para tocar e depois ela me torceu na vez, mas isso aí... Não, já não é mais a Sugar Pai de Santo. Quer dizer, você coloca lá, você vira as costas, já está tocando outra coisa, né? Então, a internet, ela sugere você ouvir o que você não quer, né? Você vai ouvir uma banda que você gosta, logo ela está mostrando uma genérica, uma similar. O Spotify coisa, já monta para você, mais ou menos, o que você gosta. É muito chato, né, cara? Os caras querer... É frio, né? É a mesma coisa você chegar na minha loja e eu querer que você compre o que eu querer te vender. Não é assim, né? Você que tem que escolher o que você quer. São novos tempos, né, Calanco? Então, mas as pessoas estão se deixando levar para esses novos tempos. Não devia, né? Mas, infelizmente... Mas talvez, Calanco, eles nem conheçam um outro tempo. Essa é a questão, entendeu? Isso é uma verdade. Porque eu percebo, por exemplo... Já vi uns vídeos de inteligência artificial? Sim. Eu percebo que aquilo é muito ainda é inovador, mas não é natural. Cara, eu acho o som... Para mim tudo é plágio. Sim, né? mas no futuro pode ser que eles vão achar que aquilo é o que é música, entendeu? Não, tem muita gente que não tem referência, Não tem referência. já ouve aquilo. Eu tenho 5 músicas feitas pelo IA, eu fiz tudo no mesmo dia. Caraca, eu nunca mais fiz outra. Eu só fiz... Eu já tinha umas letras na minha cabeça, né? Algumas já estavam prontas, né? E eu botei ali, ela fez música para mim, e obviamente cada hora que eu mudo, ela me manda outra música, né? Se eu mudar estilo... Vai mudar também. Ela fica mudando. E tudo parece com alguma coisa que eu já ouvi, eu tenho essa impressão. E o som parece uma caixa de marimbondo, né, cara? Que você ouve no celular... É horrível, aqueles pratos tudo espirrando, você ouviu, né? Não é assim. Cara, isso não tem alma, é uma coisa assim... Fria. Né? Muito fria. Geralmente, puta mau gosto que a inteligência artificial tem, ela é muito artificial. Eu acho que ela tinha que ser mais humanizada. Tinha que, tá difícil, tudo bem, cara. você pegar e depois você tem... Eu tenho um amigo meu, que é o Rona Avatar, ele chama esse nome. Ele tem uma banda que chama Um Homem Qualquer, né? E ele gravou uma versão do Roberto Carlos, que é Quando? Que é do Erasmo, né? Só que ele mudou para inglês e chama When, a música. E ele sabia que o Erasmo era meu amigo, tudo. Ele queria que eu desse a música para o Erasmo ouvir. E aí? Bom, eu conheço o Erasmo, tudo.
Ele sabe quem eu sou, mas eu sei que ele é ocupado. Eu não ia ficar enchendo o saco dele para ele ouvir uma música do cara estranho. Né, Ô, por favor, ouve aí. É. Então eu mandei pro Luiz Lopes, que é o guitarrista dele, que era da banda dos Filhos de Judite, lá que acompanhava ele. O Luiz, muito legal tal. Não, meu amigo gravou essa música, ele quer muito que o Erasmo ouça. Se puder mostrar para ele, legal. E aí o Erasmo morreu, cara. Putz, e aí, mano? Aí eu disse pro cara assim, pô, bicho, eu mandei a música pro Erasmo, ele ouviu e... Não curtiu. Ele que resolveu se matar, cara. Eu botei no meu Facebook, mas depois eu achei que você não ia gostar, eu apaguei. Falei, não, deixa lá, cara, é legal, deixa assim. Ele tava curtindo, né? Mas é mentira minha, eu tava zoando ele. Acho que o Erasmo nem chegou a ouvir. Já estamos indo no final do nosso Pois é, e ele aí entrou numas agora, ele começou a fazer música por IA, né? Inteligência artificial, aquele sono, né? Que chama aquilo? Acho que é Suno, né? Suno? O que é Suno? É o programa que faz a inteligência artificial. E todo dia ele me manda uma, duas músicas, ele faz uma todo dia. Porcaria. Cara, eu duvido que você conheça o teu repertório próprio, né? Porque você vai ouvir mas você legal, mesmo, é nada, é tudo as músicas sem alma. É pior que música eletrônica, que eu acho que música eletrônica não tinha alma também. Mas né? é diferente, é pior ainda. Eu falava que música eletrônica é o Steve Jobs e o Bill Gates que tocava, né? Porque você pode tudo no computador, o computador faz o tudo. sample e vai embora, né? Então ela não tem aquela alma, né? Não tem falta alguma coisa humana, né? Era diferente de um Kraftwerk, assim, que botava as coisas eletrônicas, né? Aí você estava na plateia com controle remoto, ligava as máquinas. Não, tem uma molecada que faz música no quarto hoje. O cara tem os programas. Sim, hoje é isso, né? Todo mundo tem um celular. E... O Edgar lançou um disco na pandemia feito tudo em celular. O Edgar que era... Escandurra. Edgar Escandurra. Olha aí, obviamente o disco não vendeu também, né? Eu tenho lá, ele me deu um, mas é diferente mesmo, né? O Lobão fez música durante a pandemia, tocando todos os instrumentos, embora era um disco de cover, né? Teve algumas que eu achei que ficou melhor que o original, outras nem tanto, mas... O Lobão é briguento, né, Calenca? Mas os caras enchem muito saco dele também, né? Tem que ser... Os caras provocam. Eu tenho um amigo, Humberto Finati, cara, ele era muito amigo do Lobão e ele botava coisas nas redes sociais, dizendo, cheirei 1 quilo com o Lobão, que não sei o quê, né? E contava essas histórias assim. E aí agora ele virou um cuzão, porque fica brigando com todo mundo, não sei o quê. E aí eu escrevi o Finati sangra o lobo e depois lambe a ferida, né? Porque era bem isso mesmo, né? O cara o Lobão era mudou amigo. muito, assim. Acho que o Lobão tá bem careta agora, assim. Ele já era mais rock and roll, assim. O Lobão, ele ficou polêmico porque ele não é fala de inteligente, música ele mais, toca assim. bem, Ele era tudo, bom, ele ficou muito queimado. bom. Não, mas Tem os várias caras, músicas legais. ele foi tocar samba no Rock in Rio, caíram de pau em cima do cara. Pô, deixa o cara fazer o que ele quer, cara. Sabe? É a Aí história o cara do rótulo, né? Fica rotulando o cara, né? É porque agora ele é bolsomínio, porque votou no Lula. Ele fez campanha pro Lula, depois votou no Bolsonaro, depois se arrependeu. Sério? Mas tá tudo certo, cara, tinha esse direito. Eu nem gosto de Bolsonaro mesmo, mas Mas, pô, tudo bem se você gosta. Fazer o quê, cara? Né? Temos que saber conviver com as diferenças. Claro, né? velho. Você é Palmeiras, eu sou Corinthians, a gente vai brigar. Não, eu sou Corinthians, cara. Ou vice-versa. Que graça teria você sem o Palmeiras? Sem o São Paulo? Pra você ganhar, pra você zoar os caras. Verdade. Então um precisa do outro, cara. A gente tem que aprender. A conviver em sociedade. Que a esquerda existe porque tem a direita, né? Tem que saber conversar, né, cara? Tem o fundo porque a outra parte é raso, né? Tem a noite, tem o dia, amanhã, tarde. Nós tem que ter os dois lados. A esquerda, a direita, tem que... Saber conversar. Tem que saber conversar. A esquerda tem que acertar a torta direita e vice-versa, né? Todo mundo tem Cara, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo, mas eu quero pelo menos uma história com o Erasmo Carlos, que você lembra, assim, que curiosa, engraçada, assim, e tal. Eu nunca fui muito, assim, amigo, né? Eu sempre fui um fã, ele sempre soube, ele teve bateria lançada na minha loja, ele gravou programas lá. Tem uma entrevista com o Otávio Mesquita, que está na internet, inclusive, você pode ver, que o Otávio, inclusive, pediu para me levar a coleção, a gente fez um painel, assim, só com a história dele, né, lá, e quando ele chegou na galeria, não subiu. Pô, estava barrado lá embaixo. Aí eu fui ver o que estava acontecendo, né? Quem estava barrado? O Erasmo? O Erasmo,
Não deixaram ele subir. Ué, assim, mas por quê? Porque tinha que passar primeiro na loja do síndico. Ah, o síndico é malandro. Aí eu desci assim, aí eu peguei ele, falei, não, é primeiro na minha loja, tem que passar na minha loja. Aí eu fui falar com ele, falei, pô, o que tá pegando aí? Você não avisa nada, aí dá essas merdas. Eu falei, que merda que deu, cara? Aí quando eu chego no Erasmo mesmo, ele tá tirando foto com os fãs. Tava de boa, Tava né? de boa, eu nem sabia por que ele tava empacado ali. Na verdade, os caras estavam segurando ele e as pessoas se aproveitavam Pra tirar pra as pedir fotos. autógrafo, tirar uma foto e tal. E ele estava lançando o livro Minha Fama de Mal, né? Então tem um episódio que não foi pro ar. Não sei se pode ir, acho que pode, né? E ele conta assim que ele morava no Brooklyn com o Jorge Ben, né, cara? E que aí um dia ele pegou uma gonorreia. Ele tá contando na nossa loja. Nós temos gravado isso, só que da TV censuraram, não foi pro ar, Tudo né? bem, e aí? E aí ele foi pra farmácia e pediu remédio, né? Mas ele mentiu. Ele falou que quem tava com a gonorreia Era o Jorge Ben. Aí o farmacêutico deu o Tetrex, né, pra ele. Falou, toma isso aqui cada 6 horas e durante não sei quantos dias aí, e que vai melhorar tal. E depois que a empregada deles, né, que era arrumadeira, passou pela farmácia, o farmacêutico chamou ele e falou assim, olha, você avisa pro Erasmo, não, pro Jorge, pro seu Jorge, que quem tá tomando esse remédio não pode tomar bebida alcoólica, tá? Mas o Jorge nem tá doente. Aí disse que o farmacêutico falou, tá sim, é que essas coisas não se contam pra senhoras. E ele, tá aí no meu livro, eu queria pôr isso aí, mas o Roberto Carlos não queria que colocasse, queria que eu tirasse, mas eu deixei, tá aí no livro e tal. Só que essa parte não foi pro ar, né? Eles cortaram. Muito boa essa história, achei engraçada. Eles cortaram. Aliás, era um cara legal, cara. Eu lembro uma vez eu fiz uma camiseta que eu ia no show dele e eu resolvi ir com a camisa dele. Aí eu tinha uma capa do livro que chama Banda dos Contentes. Aí a parte interna, uma capa dupla, tem acho que 42 Erasmo batendo nele mesmo, né? Nossa. Era tudo, um monte de Erasmo brigando. Né? Então ele tá ali apanhando assim, de outro violento pra cima dele. Né? É legal a estampa, né? Bacana. E eu fiz uns transfer assim, só para agradar ele no dia. Aí fui com a camisa, entrei, já mostrei para ele, que legal. Aí nesse dia nós bebemos uísque, tudo no camarim, o empresário quis tocar a gente dali, porque ele ia ter que ficar sozinho, se concentrar pro show. Ele falou, não, tudo bom, o Calanca fica. Legal, hein, Calanca? Né? Com a camiseta e tal. Porque a gente começou a falar de disco, de rock, ele é roqueiro mesmo, conhecia muita coisa do rock and roll e tal. O Calanca, a sensação que eu tenho que o Erasmo era muito mais rock and roll que o Roberto. Né? E que o Raul. Que o Raul também? Eu ouvi o próprio Raul dizer para esse Frank, amigo meu, que era o professor de inglês aí, um dia o Raul chegou na minha loja e eu falei pro Frank, esse aqui é o Raul, é o rei do rock no Brasil. Eu falei, não, o rei do rock é o Erasmo Carlos. Caraca, mano, o Raul falou isso? Falou. O Frank ouviu, ele falou na minha cara, assim, que eu achei respeitoso da parte dele, né? Sim. Mas o Raul, ele era um cara respeitador, assim, ele tinha respeito com as O Raul bandas. tem música sensacional. Rock das Aranhas é um dos mais legais que eu já ouvi. É plágio, hein? É mesmo? De quem? Muito plágio. Eu não lembro o nome do original, não, mas é o próprio Munhaine um dia entregou ele, cantou pra ele. Falou, você pegou isso aí, né, tal. Tem muita música do Raul que é plágio, né? Muitas. Entendi. Essa eu não sabia, cara. Foi censurada na época. Depois ele mudava as letras, né? Tem aquela do Disco Voador também, dos Birds, né? Que é Ô, Calanca, rapidinho, você abriu a loja de disco em 78. Sim. E era uma ditadura militar. Você teve algum problema? Eu tive em 76, no tempo do Erasmo Dias. O que aconteceu? Eu trabalhava no colégio, estudava no colégio Equipe, e eu fiz uma assinatura lá de um jornal chamado EX, né? Já estava no número 13 o jornal, foi o primeiro exemplar que eu recebi. E eu recebi uns agentes do DOPS em casa, assim, porque... Caramba. Por que eu assinei o jornal? Foi por indicação da escola, porque eles diziam que a gente tinha que ler alguma coisa de política, que provavelmente cairia no vestibular, e o jornal recomendou. E um monte de aluno fez aquilo. Mas eles só me anotaram as minhas Mas coisas, com a loja não anotaram nunca te nada. encheu o Não, eu saco. estive na rua depois, no Largo do do São Francisco. Eu encontrei um colega de classe minha que estudava comigo no Equipe, e ele estava fazendo um outro curso ali,
acho que no pré-vestibular, uma coisa assim, alguma coisa que estava fazendo na São Francisco, e eu estava conversando com ele, cara, de repente veio o caminhão, assim, jogando água com muita pressão, né? Uma amiga que estava junto ali caiu, quebrou o salto de sapato, quebrou o dente, sangrou a boca. E a gente sentou no chão e começamos a cantar o hino nacional. Eita. Eu entrei na vibe de todos os alunos ali que estavam cantando, né? Só que, os caras vieram jogando bomba de gás Mas por que você... isso? porque eles tinham repressão contra os estudantes. Não podia ter passeata, manifestação nenhuma na rua. E você já tinha loja já? Não, era 76 isso. Eu falei, eu tive antes de ter a loja. Mas com a loja nunca teve nada? Não. Aí nesse período eu entrei para dentro da faculdade, né? Trancou a porta, eu subi até naquela estátua que era acho que do Patriarca da Independência, lá o José Bonifácio, e todos cantando hino nacional ainda, e aquelas bombas lá fora. Caraca, aquele efeito moral, né? E gás lacrimogêneo, chorava com gás. E depois a gente saiu no meio do batalhão, assim, enfileirado, e eu morava na Liberdade, queria ir para casa, né? Você tem que ir lá, a gente está mandando você ir por aqui, tinha que descer lá na Praça da Bandeira, para depois se dispersar e ir para onde quisesse. Que coisa, hein? Agora, durante a loja, eu tive, assim, blitz de polícia, né, assim, eu, o Tony Campelo e o Carlos Alberto Lopes, que é o Sossego. Conheceu o Sossego? Não. O Sossego, ele era um engenheiro de áudio, né, ele fazia as primeiras cópias do Giannini aqui, ele que trouxe os esquemas, que era tudo cópia da Fender, da Palmer, que era dono da Palmer, fábrica de amplificadores. E ele era muito amigo do Tony Campelo. Um dia estavam os dois na minha loja e alguém roubou alguma coisa na rua, assim, nada a ver com a galeria, e correu para dentro da galeria. E a polícia fechou a outra entrada, bloqueou as duas entradas, São João e 24 de Maio, e falou, o ladrão está aqui dentro. Aí começou a procurar em todas as unidades. E por acaso a gente estava fechando a loja naquele momento. E aí o cara chegou e revistou nós, né? Assim, achou que polícia, o bandido estava lá. E o Tony Campelo ficou possesso, cara. Assim, o velhinho já, né? E o cara lá metendo a mão no saco dele, revistando mesmo, para valer. E chegou uma hora e falou, você sabe quem eu sou? Cara, quero nem saber. De nada, os caras tudo estúpidos, né? Já dá porrada na gente. Ai, Calanca, conta história, hein, Mickey? Calanca, eu quero uma indicação de livro, filme, série, documentário, algo que tenha a ver com rock, com a loja, com a sua história. Olha, de rock do Brasil, aqui, um dos melhores que eu vi de documentário, assim, que é bem abrangente, que conta a história bem legal, assim, com uma puta conhecimento, entrevistou os caras bem de perto, é o Close-Up do Rock. Close-Up do Rock, é. É do Pedro Vieira, esse cara trabalhava na TV Cultura, ele é um produtor, ele fez esse vídeo, deve estar no YouTube aí. Close-Up do Rock. Esse vídeo eu assisti numa palestra que eu e o Minhoca, que era o Celso Pucci, ele era jornalista da revista Bis. Eu não queria fazer, né, que eu nunca tinha feito as coisas de... O que eu falei que era? Era um debate, não, era... Eu fui entrevistado ali, tem um nome isso. Sumiu. E aí eu não quis fazer, ele falou, não, vai lá, eu te ajudo, vamos fazer e tal. Nós vamos fazer, legal. Então foi 5 ou 6 episódios, né? Todo sábado, 4, 5 sábados seguidos. E ele saía do tema, cara. Ele fumava um baseado, bebia, chegava doidão lá, e a gente era para falar de música brasileira. Ele falou, meu primeiro texto na Bis era sobre o Tom Verlaine, eu vou ler aqui para vocês. Aí eu chutava ele, falou, Minhoca, pô. E viajava. A gente veio falar de MPB aqui, cara. Eu cochichava para ele assim, né? E aí, depois de 6 episódios, nós fomos assistir o Close-Up do Rock, né? Que foi no final do curso, estava anunciado que ia passar esse filme. Aí eu sentei lá na frente e olhar para ver onde eu estava na mesa, né? Perdão. Não, de boa. E aí eu vi a mesa, não tinha tampo, cara. Ele igual isso aqui. Então todo mundo via eu chutar ele, sabe? Cara, aí me deu um branco na hora. Eu, que vergonha. Olha o que a gente fez, cara. E a gente ganhando cachê e tudo pra falar. Sério, aquilo, mano? Né? Caralho. Pô, não me veio o nome na cabeça do que... Era uma coletiva? Não era um... TCC? Não, faculdade? Não era um debate, era... palestra. Era uma palestra. Puta, me sumiu esse nome. O cara pagando você. Pagando eu e ele, né? A gente ganhando cachê e tudo mais.
E eu chutando o cara o tempo todo, todas as entrevistas eu chutava ele, porque ele saía Ele dava uma viajada. Ele chegava do doidão, assunto, né? E aí eu ficava meio segurando ele. Só que quando eu me toquei, que todo mundo viu, né, claro. Aí você parou de chutar ele. Não, já tinha acabado. Era o último evento, ia ter o close-up do rock, era o final do curso. Calanca, quem quiser te achar nas redes sociais... Facebook, né? É duro você me achar, na verdade, que eu tô fugindo tanto de rede social, cara, eu não dou Sério, conta cara? disso. Não, mas quem quiser achar Baratos e Afins, por exemplo. Sim, a Baratos e Afins existe lá no Facebook Facebook e no Instagram. Tem o site www.baratosafins.com.br, né? E o Instagram também. Tem o Instagram, tem o WhatsApp da loja, que é o mesmo telefone, é o 32233629. Normalmente é o pessoal lá que atende, eu não dá para mim atender, que eu não tenho, não consigo. Quem quiser te achar, é só ir na Galeria do Rock, porque no segundo andar, esse mundo né? moderno tá muito chato, né? Eu tinha aquele fax, né? Nós teve bip, depois fax, aí Orkut, celular, depois WhatsApp agora. Facebook, TCC, LinkedIn. Aí eu digo, quando eu morrer, eu quero que minha lápide esteja escrito enfim offline, né? Eu tenho que sair da... Não, porque não dá, cara. Eu tenho o grupo da minha família, me botaram no grupo lá, então logo às 6 da manhã, tá, bom dia! Aí, depois aí... Você vai olhar, bom dia da minha irmã, tudo bem, deixa pra lá. Aí outro bom dia. Bom dia, com alegria. A outra irmã respondendo bom dia da aí outra. Manda figurinha. Quando você vê, bicho, tem 30 bom dia só da rede da família. Eu tô uns 10 grupos que me botam lá, né, de ACR, Associação Cultural do Rock, um monte de grupo. Tem até onde aparece coroas gostosas ou coroa de não sei o quê. Não sei quem me pôs lá. Acho que você dá um like uma vez, que eu chamei uma de portentosa uma vez. Aí você tem que ouvir isso aqui das viúvas, da não sei quem, da setentona, de mais rodadas, né? Tem todas, gordinhas. Aí não, começa a chover aquelas coisas, aí do meu celular aí bloqueia, eu não sabe o que era. Um dia eu botei alguma pornografia lá que mandaram, acho que eu mandei para minha sobrinha, para minha prima. O filho dela foi na minha casa, a gente tinha uma chácara em São Roque, fez uma reforma lá, e a gente botou uma banheira lá, né? Aí o moleque foi o primeiro a estrear a banheira, né? Nesse dia a gente tirou foto dele, bebê, cara, tinha assim um ano e pouco. Quase, ele já era adulto, estava formado, já encontrei aquelas fotos e enviei para ela, assim, com inocência, cara, pelo próprio Facebook. Fui bloqueado por pedofilia. Putz, cara. Caramba. Mas, cara, não... mandei pra mãe do cara. Não, acho que ela nem recebeu. Já me bloquearam, ela nem recebeu aqui. É difícil, né, cara? E ainda eu perdi um e-mail. O meu nome é com 2 L, forçosamente, porque o Google sumiu com a minha conta primeira. Isso me criou tanto problema, cara, porque sério, toda cara? hora eu tenho 2 perfis no Facebook, 2 perfis... Mas tem o velho e o novo, mas um não funciona. Mas na Baratos e Afins você consegue te achar? Tem, o da Baratos e Afins está ok lá, mas lá tem o pessoal que atende, porque se eu for atender, eu não faço nada, cara, no trabalho. Saquei. Não dá, as pessoas me ligam, perguntam as coisas, nada a ver, assim, aí você fica, não sabe nem quem é. Calanca, né, Baratos e cara? Afins é no segundo andar, né? Segundo andar. Qual que é o número da loja? Loja 318. Qual horário que o pessoal quiser ir lá? Hoje é das 11, depois da pandemia, né? A gente passou a atender das 11 às 6, todo dia. Então, sábado. se você quiser um disco, uma raridade, um disco de agora, da Taylor Swift ou da Dua Lipa, você pode procurar o Calanca. Eu posso encomendar esses discos mesmo não tendo, né? Mesmo todas não tendo, essas coisas novas. Ou mesmo se você quiser trocar uma ideia com o Calanca, porque ele tem muita história para contar, ele contou algumas aqui, deve ter muito mais, né, Calanca? Eu geralmente ouço mais histórias do que eu conto. Você nunca pensou em escrever um livro? Rapaz, olha, desde a pandemia me deu uma preguiça de escrever, cara, porque antes eu via assim um amigo lá, eu achava legal, aí tirava uma foto com ele, aí eu ia exibir essa foto, aí eu contava uma história do cara, sabe? E aí eu comecei a perceber que muitas pessoas, eu tenho muitas lá no meu livro, tem histórias do Rolivon, do Luiz Wagner, tem muita gente, do Lani,
do Elcio, né? E aí, um dia, quando o Elcio morreu, eu fiz um texto legal até, né? Assim, super mal, assim... Triste, né? Sentimental mesmo, veio do coração, sabe? Porque eu fiz o primeiro disco dele, que era o Árpia, e depois ele saiu e montou o Golpe de Estado, depois foi pro Móveis Estáveis. Eu contando a história, aí vem um idiota lá e diz, agora você vai vender o disco, o cara morreu, né? Eu já deletei o post lá e nunca mais falei de gente morta, né? E nem quando morre, aí eu não gosto de falar, porque parece que você está se aproveitando do você não disputo. pode levar esses comentários. Não, mas as pessoas levam, cara, levam. E eu parei também de escrever, o último que eu fiz foi do Escova, mas antes dele morrer. 2 dias antes, cara. Ele esteve na loja, ele ia fazer um show no Teatro do Sesc, da 24 de Maio, me convidou para ir ver o show, e eu não pude ir, porque eu tinha um compromisso no dia, não fui. Eu tinha esse hábito de escrever, tirar uma foto e escrever. Então eu tirei foto com ele também, nesse dia que ele me convidou para ir no Sesc, né? E fiz. Acho que foi o último post que eu conto a história de uma pessoa. Ah, não, minto, eu falei uma do Miguel Barella depois, porque eu estava fazendo o disco dele. Que nesses momentos que você está fazendo um disco, aí é mais para divulgar e tá até legal. Mas às vezes eu falo assim de alguma pessoa anônima que vem na loja e eu gosto, é legal e falo. Mas eu percebi o seguinte, eu estava escrevendo muito sobre isso, e aí muita gente vinha querer tirar uma fotinho e ficar cobrando depois que eu fizesse algum história? texto. Cadê a minha história? Mas não é com todo mundo que a gente tem inspiração, né, para contar. Aí fica fake, né? Que você vai fazer a coisa sem vontade, sem muito conhecimento. Mas, Calanca, para fechar, tu escrevendo um livro da Baratos e Afins? Tem a Márcia Tosta Dias, ela é escritora, ela trabalha na FAPESP. Ela fez um livro chamado O Dono da Voz, né, que é o nome de uma música do Chico Buarque. E tem um capítulo comigo lá, né? Que legal. E também tem um da história cultural, da história da cultura, dos produtores culturais do Brasil. Também tem André Midani, um monte de gente famosa lá. E eu tô lá, eu sou mais bundão lá, né? Cara. Mas é legal, mas é um capítulo. Só que ela, quando foi divulgar o disco, ela percebeu que muita gente falava, eu conheço Calanca, não sei o quê. E ela achou que ia dar pedal fazer um livro comigo, né? E eu falei para ela, você é maluca, não vai dar em nada disso. Aliás, ela até que acho que foi a primeira pessoa a querer colocar na minha cabeça que a gente tem alguma importância, né, na cena do rock, porque eu nunca vi, né, essa importância assim, aflorada, de verdade, né? Nunca acreditei que fosse, mas hoje eu estou começando a acreditar que tem sim o pessoal Depois de quantos anos, cara? 46 anos. Aí, depois de 46 anos. Então, e ela começou a fazer o livro já faz uns 20 anos, cara. E, por outro lado, eu estou super feliz que ela atrasou, porque eu acho que o livro seria incompleto. Um livrinho qualquer, mais um, né? Só que hoje eu tenho certeza que ela conhece de verdade a nossa história, ela se aprofundou bastante com o assunto das bandas, ela se envolveu até com algumas bandas, de ficar amiga dos músicos, né? E fazer até capítulos à parte, fez até livros sobre o Arnaldo depois, né? Ela acho que foi a única que teve acesso às cartas do Arnaldo, que ela achou de em casa, no meio das minhas bagunças lá, que ela vasculhou todos os meus recortes, vai ficar bom, né? E eu acredito porque não é um livro nada de faixa branca, assim, né? O Regis Tadeu começou a fazer um também, e aí ele parou, né? Ele parou, inclusive, puto comigo, porque ele queria que eu ficasse divulgando a cada capítulo na minha rede social. E eu morro de vergonha de falar de mim mesmo, cara, sabe? Ai, cara. Fica falando de mim todo dia. E agora porque eu sou. Eu acho muito chato. E eu nunca postei nada, né, desses capítulos que ele escreveu. E acho que ele se aborreceu, sei lá, ele meio que deu uma abandonada. Mas, Calanca, eu acho que tem que ter um livro da Baratos e Afins. E mais uma vez eu quero te agradecer também. Mas tem filme, né? Tem filme? Dois filmes. Fala aí Tem um filme que chama Minha Loja de Disco, episódio Baratos e Afins. Minha Loja de Disco tem do mundo inteiro, né? Tem vários países do mundo. E no Brasil é só nós e a Tropicália que tem essa produtora, com o nome Minha Loja de Disco. Então tem o capítulo da Baratos Afins, é um curta de meia hora assim. E está saindo um agora, que é o mesmo produtor que fez o da Woodstock, lá do Valser. Pô, vai ficar bom, hein? Ele está fazendo um, e ele entrevistou o Regis Tadeu, o Bento Araújo, a própria Márcia aí que está fazendo o livro vai falar também.
Acho que vai fechar com o show do Voluntários. Entrevistou o Nazi, o Miguel Barella, que é do Voluntários da Pátria, tocava com o Gangue 90, nessa turma aí, com o Júlio Barroso, né? Então eu tô acreditando que esse filme vai ficar legal. E o outro lá tem 29 minutos. Esse daí o cara falou que tem mais de 1h30 gravado já. Aí sim, cara. Editado, né? E deve ter da parte da Márcia, tem algumas pessoas que não terminou. A minha filha também acho que vai falar. Tem a parte do show que eles vão pegar ao vivo. Não sei, cara. Acho que vai ficar legal. Calanca, você e a loja Baratos e Afins são muito importantes, cara. Você não tem ideia. Não sei. E eu quero te agradecer. Obrigado por ter Obrigado, aceitado foi super aqui legal, o nosso gostei convite. também, foi bacana. E você vai fazer uma visita lá pro Calanca, lá na Baratos e Afins, compra um disco, troca uma ideia, conhece o centro ali, toma cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Mas conhece ali a região central de São Paulo, porque eu tenho certeza que vai ser um rolê bem legal. Pessoal, tamo junto, até a próxima. E eu não posso esquecer, deixe seu like, se inscreva no canal. Forte abraço. Legal. Valeu, tchau, tchau. Isso aí, quero ver o dedão de todo mundo lá pra cima.